Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens, eu sei que você sabe. As escolhas que podem mudar a nossa vida e que mudarão as nossas vidas. Nós passamos já por 5 semanas, a primeira semana foi sobre a escolha do começar. Ainda que pequeno, comecemos. A segunda escolha foi a escolha de parar. A terceira escolha, a escolha de... Vocês não lembram da escolha que tiveram que fazer? A escolha de ficar. Depois a escolha do avançar. E na semana passada foi a escolha do quê? Você tem que lembrar. A escolha do servir. E hoje, a decisão que está proposta diante de nós, a decisão que está diante dos nossos olhos é a decisão de fazer conexões. Nos conectar a pessoas. Pare de andar com quem não presta, que isso pode atrapalhar a sua vida e te levar ao inferno. Já não seria uma boa pregação da gente falar, Deus abençoe, e vamos embora para a nossa casa? Mas por vezes nós ouvimos isso dos nossos pais, nós ouvimos isso dos pastores, se você era da igreja católica, de padres, dos seus professores na escola, de várias e várias pessoas, te dizendo a escolher bem as suas companhias. Mas por vezes, nós queremos ir por ligações. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Não presta, mas é meu amigo. Quantos já não falamos isso? Não vale nada, mas é meu amigo. E nós vamos levando isso como uma brincadeira e como se nada fosse influenciar nas nossas vidas. Quando na realidade nós somos seres sociáveis que estamos dispostos a influências. Se hoje você começa a caminhar com alguém que vai te induzir no bom caminho, daqui a um certo tempo você está como ele, induzindo outras pessoas num bom caminho. Se você anda com pessoas que vão denegrir a sua imagem dentro da sociedade, futuramente você estará fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Porque nós estamos inseridos dentro de um esquema social, dentro de estruturas sociais. Ainda que nós não estejamos englobando todo um grupo da sociedade corumbaense, nós estamos inseridos em um grupo específico que faz parte da nossa vida e que é a nossa sociedade. É o nosso nicho social. E qual é o seu nicho social hoje? Qual é o grupo de pessoas que você escolhe caminhar no seu dia a dia hoje? Sabe, por vezes parece que a igreja ou a palavra de Deus quer fazer com que você não viva. Não, ela quer que você viva, nem só nessa terra, mas viva também na eternidade. E as suas escolhas de caminhada pessoal hoje influenciarão sim a sua eternidade. Se você escolher mal as suas companhias, as suas influências serão más, o seu caminho será mau. E não vem dizer que nós esperemos que no grande dia o Senhor fala, vem bonito, aqui você está limpo, alecrim dourado. Vamos para o céu de glória. Porque nós achamos que porque estamos na igreja, todas as coisas e escolhas que fazemos são santificadas exatamente porque nós estamos aqui. Quando na realidade nós estamos aqui para transformar a nossa mente, como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Mas o quê? Transformai-vos, não transformar o mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos ver um monte de texto dentro da Bíblia falando sobre essa questão de escolhas. Mas antes da gente entrar na Bíblia, um escritor chamado Golding, ele escreveu um livro, um romance que se chama O Senhor das Moscas. Esse livro ele vai narrar, ele vai criar um cenário de uma ilha deserta que cai um caminhão. Vai cair um caminhão não, né? Cai um avião nessa ilha e alguns jovens ficam presos nessa ilha deserta. E com o passar do tempo, eles começam a mostrar quem são. E nessa atitude de mostrar quem são, eles começam a formar grupos. E grupos que são liderados por certos tipos de pessoa. Esse livro vai falar exatamente sobre a nossa estrutura social. Ainda que não sejamos líderes onde nós estamos inseridos, nós podemos escolher quem seguir.
Assim como na época da eleição. Se você está sofrendo por causa da escolha dos outros, é porque você não fez o seu trabalho de ajudar aquele com quem você confiava. E esse livro ele vai contar sobre isso. A agressividade das pessoas em fazer com que as outras entendessem qual era a sua visão, para que elas se tornassem referenciais. E nós estamos tão abatidos e apáticos dentro da sociedade, que nós acabamos aceitando tudo o que as outras pessoas têm colocado sobre nós. Ah, porque ele é crente, ele não pode falar isso, ele não pode falar aquilo. Não, nós somos crentes, mas nós somos dotados de personalidade. Você pode sim se posicionar diante de várias situações. Aí está a questão. Quando nós nos posicionamos, por vezes, nós impressionamos outras pessoas. E aquelas pessoas a quem gostaríamos de impressionar positivamente, podem se impressionar negativamente. E ao invés de estarmos inseridos no grupo em que gostaríamos de entrar, nós seremos rechaçados. Mas isso faz parte da construção do nosso caráter segundo Cristo. A nossa vida segundo a visão cristã. Na antropologia tem um outro pensamento que fala que o homem ele é o resultado do meio em que ele foi socializado. Na sociologia vai falar que nós somos fruto do meio. Nós somos aquilo que a representatividade que está ao nosso redor nos ensina a sermos. Então, normalmente, quando você vê alguém falando de favela, o que é que vem na nossa mente? O que vem na sua mente quando fala em favela? Pessoas de paz. Pessoas que transmitem alegria por onde vão. Não. Já está incutido na nossa mente a estrutura que nós enxergamos. E boa parte das pessoas que estão ali dentro seguem esse caminho. Mas existem aqueles que não. Como o pastor falou, toda regra tem a sua exceção. E nós precisamos ser exceção dentro dessa sociedade. Amém? 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tudo isso não é profético. Tudo isso não é resultado de bater pé e rodopiar dentro da igreja. Tudo isso é resultado de escolhas. Se você não está bem onde você está inserido, a sua imagem está queimada lá fora, é porque você escolheu ser assim. É porque você escolheu estar no grupo em que você está inserido. O que está escrito aqui? Me diga com quem? E te direi quem andas. Nós escolhemos. Nós somos capazes de fazer as escolhas. De com quem caminhamos, de com quem conversamos, de com quem gastamos o nosso tempo, de com quem entra nas nossas casas, de com quem nos influencia. E acabamos escolhendo também quem influenciamos, porque é o grupo de pessoas que está ao nosso redor. Eu vou passar para um outro texto. O livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, é o texto que nós vamos ler essa noite. Se você puder abrir aí, se você quiser colocar, Emily. Eu só não lembro que versão que está. Mateus 16, 13. Já vou ler o texto. Ele diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, e um dos profetas. Jesus pergunta de novo: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. As suas conexões
fazem com que você seja visto na sociedade. As suas conexões fazem com que você tenha fama na sociedade. As suas conexões fazem com que você seja quem você é. As suas conexões fazem com que você mascare quem você é. Tudo isso tem a ver com relacionamentos. Tudo isso tem a ver com quem escolhemos seguir as nossas vidas. O livro de Mateus, no capítulo 15 e no capítulo 16, nós vamos encontrar um contexto de Jesus, primeiro ele multiplicando pães, depois Jesus fala sobre a hipocrisia dos fariseus, falando sobre a forma com que eles vivem, a forma com que eles tratam as coisas, e Jesus chega em Cesareia e junta os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que tinham relacionamento com ele, aqueles que conviviam com ele. E diante de todo esse cenário, de toda essa situação, de Jesus já conhecido na região, ele chega aos seus discípulos e faz essas perguntas. Primeiro ele pergunta o que o povo diz que o Filho de Deus é. Segundo, o que vocês dizem que eu sou? Essas duas perguntas fazem uma diferença gigantesca nas nossas vidas. Te faço uma pergunta, não precisa responder, é claro. Se você chegar no seu grupo de amigos e perguntar, o que as pessoas estão falando de mim por aí? Vai ser coisa boa ou vai ser coisa ruim? Espera eles responderem, daí você pergunta, e vocês, o que vocês acham de mim? E eles vão falar o que eles acham a seu respeito. Aí fica a terceira pergunta que nós precisamos fazer. Mas e aí, quem eu realmente sou? Quem é que eu sou? Nem só em Deus, mas quem é que eu sou dentro dessa sociedade? E são questionamentos que deveriam despertar o nosso pensamento e o entendimento de que o nosso resultado futuro é fruto da semente que escolhemos nos nossos relacionamentos hoje. Quando eu resolvi estudar para concurso público, boa parte dos amigos que eu tinha sumiram. Porque eu não tinha mais tempo para nada, não gastava mais com a mesma coisa que eles gastavam, não tinha o mesmo fluxo de presença nos lugares. Para quem não sabe, eu era advogado antes. Então, o grupo da OAB era um grupinho panelinha. Então, a gente tinha algumas coisas para fazer. A gente ia num lugar, ia em outro. Quando eu resolvi estudar, cessou tudo. Não falava mais com ninguém. Teve a época que eu excluí tudo, todas as redes sociais, porque eu precisava focar em alguma coisa. Foi a minha escolha, porque eu sabia quem eu quero ser ainda. Sou concursado? Sou. Está ganhando bem? Beleza, mas não é o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Independente do que as pessoas dizem, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que eu posso fazer nele e o que eu posso fazer com relação aos concursos. E onde é que eu tenho colocado diante dele para que eu chegue. E às vezes nós não conseguimos fazer isso nas nossas vidas. Conversando com líderes de jovens, a gente vê o povo perdido, sem entender e sem saber o que querem das suas vidas. Ontem eu fui confrontado, depois que a gente chegou lá no lugar onde nós fomos, que eu não vou falar onde que é ainda, aleluia. Mas haverá sinais, aleluia. Vocês vão saber futuramente. Chegamos no lugar e a pessoa a quem o pastor me apresentou me fez uma pergunta que me bugou na hora. Ele olhou para mim e falou, o que você quer? Para tantas outras coisas, eu sabia o que eu queria. Eu já tinha um plano traçado. Mas para essa situação, quando ele me fez essa pergunta, o que você quer? Não sei. Exatamente porque eu já estava tão acostumado com o que as pessoas falavam a respeito de mim nesse sentido. Porque eu já estava tão acostumado a ser tratado como eu era e como eu sou tratado nesse sentido, que quando alguém me provoca a pensar o que é que eu posso, não sei, a sorte que o pastor estava lá, o pastor já, não que ele desconversou, ele entrou num outro assunto e a gente foi fazer o que precisava fazer. Mas se perguntarmos hoje, se alguém perguntar a você, com relação à sua vida, com relação ao que você tem vivido, o que é que você quer?
Você vai saber responder? Quando Jesus chega para aquele homem que estava à beira do... Não é poço? É poço? O paralítico da água? Do tanque. Quando Jesus chega ali do lado daquele homem, que estava há 30 anos ali do lado daquele tanque, em que as águas se moviam, o primeiro que entrava era curado. Jesus chega diante daquele homem, e pergunta para ele: você quer ser curado? Ele podia falar: eu quero. Mas o que ele fala? Eu estou há tanto tempo aqui. Eu estou há tanto tempo aqui que nem eu sei mais se vale a pena acreditar que alguma coisa pode acontecer. E às vezes você pode se encontrar assim, e não simplesmente porque você decide pensar assim, mas porque você está acostumado a ser falado, a ser conhecido e a se interpretar dessa forma. E a proposta que eu coloquei, que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite é exatamente essa. Nós precisamos quebrar os rótulos que as conexões colocaram sobre nós. Nós precisamos quebrar todo o tipo de paradigma que foi colocado sobre as nossas cabeças por conta das pessoas com quem nós temos caminhado durante longos anos de vida. E isso só vai acontecer como? Você sabe me dizer como? Quando você decidir romper essas conexões. Quando você decidir quebrar esses relacionamentos. Então quer dizer que eu tenho que parar de falar com essas pessoas? Não. Quebre esse espírito de autoridade que eles têm sobre a sua vida. Porque eles podem conhecer o Jesus que você conhece e também serem transformados. Romper as nossas conexões não significa fechar as portas para as pessoas. Romper com essas conexões está ligado à forma em que nós nos entregamos aos nossos relacionamentos. As perguntas de Jesus dizem respeito a quem ele era. A primeira pergunta: o que as pessoas falam ao meu respeito? Primeira pergunta aos nossos corações: o que dizem sobre mim? Pergunta aí para quem está do seu lado: o que falam de mim? Cuidado! Para você ter coragem de fazer essa pergunta, você tem que ter coragem para ouvir as respostas. Às vezes nós queremos fazer perguntas que nós não estamos prontos para ouvir as respostas. Mas Jesus olha para os seus discípulos, os seus amigos, aqueles com quem ele tem se relacionado por quase 3 anos, e pergunta para eles: o que as pessoas dizem sobre mim? Aí, as pessoas começam a falar sobre comparações, que é um primeiro ponto muito interessante para as nossas vidas, enquanto seres humanos. Comparações. Com quem nós temos nos comparado? Com quem as pessoas têm nos comparado? Com quem as pessoas têm dito que nos parecemos ou agimos como fulano ou beltrano? Quando Jesus faz essa pergunta sobre o que o povo falava sobre Jesus, eles começam a compará-lo. E não é com pouca coisa, não. Eles começam a comparar Jesus com... A régua estava lá em cima. Porque nós estamos dentro de uma cultura, dentro de um contexto em que há uma historicidade gigantesca dentro daquela região, principalmente no judaísmo. Homens que fizeram coisas extraordinárias no meio do povo. Homens que fizeram coisas incríveis, que prepararam o caminho de Jesus, que fizeram coisas extraordinárias dentro da história. E Jesus, em menos de 3 anos de seu ministério, as pessoas já estavam comparando com João Batista, as pessoas já estavam comparando com Elias, as pessoas já estavam comparando com os profetas. Em menos de 3 anos de ministério, Jesus já estava sendo comparado com os grandes da história. Aí fica a pergunta: sei lá eu quantos anos que você tem de relacionamento com os seus amigos. Se você fizer essa pergunta, com quem eles vão te comparar? Se nós fizermos essa pergunta, com quem seremos comparados? Quem dizem que eu sou? Misericórdia. O que o povo fala de mim? Havia um contexto cultural de fama dentro da história do povo hebreu.
Você não vai ver dentro da Bíblia, em nenhum ponto, eles aceitando qualquer coisa vindo sobre eles. Eles estavam aceitando Jesus, fazendo grandes coisas, exatamente porque eles viam algo em Cristo. Eles viam algo em Jesus que fazia com que eles se abrissem para receber aquilo que ele estava trazendo. Por vezes, a nossa fama nos precede. Esse pode ser o calcanhar de Aquiles de todos nós. Lá vem o fofoqueiro. E lá vem o pessimista, nada para ele está bom. Lá vem o reclamão. Para os gordos. Lá vem o que vai acabar com o lanche da célula. A fama nos precede. E nós precisamos transformar isso, não mudando o lugar onde nós estamos. Eu vou romper essa conexão aqui e vou criar outra ali, porque essa daqui não serve mais para mim, porque estão falando algumas coisas, porque estão falando coisas que eu não quero ouvir. E você cria outras conexões, mas por ser quem você é, a fama vai ser a mesma. Por vezes o quebrar conexões vai dizer muito mais de quem somos do que quem são as pessoas. Nós precisamos entender isso essa noite. O que as pessoas falam a nosso respeito não tem a ver com elas enxergarem de forma errada ou de forma errônea. Elas só vão responder aquilo que elas têm visto em nós. E o que as pessoas têm visto de nós? O que as pessoas têm visto de você? O que as pessoas têm ouvido de você? Eu achei muito legal um tempo atrás, que eu fiquei até emocionado, que estávamos conversando num grupo sobre algumas coisas e uma pessoa chegou no grupo em que estávamos e falou: você que é filho daquela irmã que foi curada de 2 câncer? Eita, pelo menos uma coisa boa. Eu mesmo. Então existe, pelo menos com relação à minha mãe, para mim ainda nunca perguntei, mas tem essa boa fama de coisas que Deus fez na vida dela. Como é que as pessoas têm nos visto? Como é que as pessoas têm te visto? O segundo ponto, Jesus ele pergunta aos discípulos, as pessoas que estavam com ele, ainda há menos dos 3 anos, fazendo o trabalho, desenvolvendo o ministério, e Jesus pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? Aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa segunda pergunta também precisa ser feita com tanta coragem para perguntar, como com coragem para ouvir. Porque se você perguntar a um amigo que é amigo de verdade, quem sou eu para você? Se ele for amigo, ele vai abrir os seus olhos. Se ele for um colega, ele vai te bajular. Se ele for alguém que está com interesse de alguma coisa, ele vai te exaltar. Mas um amigo, alguém que está caminhando ao seu lado, ele vai abrir os seus olhos de quem você realmente é. E sabe qual que é a diferença de boas conexões e más conexões? É que as más conexões, elas vão se comparar a si mesmo, dentro do grupo em que você está inserido. Ainda que você esteja incomodado com o que você está fazendo, eles vão dizer que está certo, que está correto, porque você está na vibe, você está na moda, você está no fluxo, você está seguindo o que eles estão fazendo, você está seguindo o que a sociedade está impondo para que seja feito. Mas se você pergunta a um amigo que quer o seu bem, um amigo que é uma boa conexão, ele vai falar. E nós precisamos estar prontos para ouvir. E falando sobre isso, eu até comentei com minha mãe, na sexta-feira teve aquele apagão aqui e em Ladário. Já tinha feito os meus protocolos lá de processos e fiquei sem o que fazer na minha sala. Fui para a sala dos outros para perturbar. Aí entrei na sala da assessoria da coordenação, da defensoria, começamos a conversar e comecei a fazer terapia, porque eu tinha voltado a ter minhas crises de ansiedade antes das provas, não consegui estudar direito, não estava conseguindo dormir direito, então voltei para a terapia para dar uma
aliviada no estresse. E a psicóloga me fez um exercício de casa. Ela falou, chega no seu serviço e faz tal pergunta. Aí eu cheguei, perguntei. Falei, e aí? O problema sou eu ou o problema é a estrutura? Aí a moça, cabeça, falou, você tem certeza que você está me perguntando isso? Eu falei, tenho. Ela falou, 50%. 50% é você que não presta, e 50% é porque nós temos problemas. Daí ela começou. Você está errado nisso. Você está errado nisso. Ela falou tanto errado, eu falei, gente, não tem nada que preste em mim aqui nesse lugar, misericórdia. E ela começou a falar, e falar. Ela falou, em contrapartida, você é isso, e é o que essa instituição precisava por conta disso. Você está tendo problemas porque você ainda não se encaixou no funcionalismo público. Você está tendo problemas porque você ainda não sabe lidar com funcionários públicos. E começou, isso de novo. Que forte! Ela falou, você perguntou, eu estou respondendo. Será que nós vamos encontrar pessoas no nosso nível de relacionamento que vão listar o que precisamos mudar? Ou nós vamos encontrar pessoas que vão falar, não, você está certo, Flor. Você está certo, amorzinho. Princesa. Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Está ótimo, não muda não. Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha medo de perguntar. Ele faz essa pergunta para saber o que os seus amigos pensavam ao seu respeito. Enquanto os de fora o enxergavam como representante de uma história, como alguém que podia ser tão poderoso em obras quanto aqueles outros que fizeram dentro do caminho da construção histórica do povo. Os seus amigos o enxergavam como quem ele era, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os seus amigos que podem te levar a bons lugares, que podem te levar a viver coisas extraordinárias em Deus, vão te ajudar a enxergar o que você precisa mudar. Elas vão abrir os seus olhos e dizer, você não está tão filho de Deus esse tempo não. A gente vai precisar mudar aqui, a gente vai precisar mudar ali. E isso é o que precisamos para caminharmos e chegarmos num futuro de glória. E chegarmos num futuro de milagres. E chegarmos num futuro que nós estamos orando há tanto tempo para alcançarmos. E o terceiro ponto é quando Jesus fala para Simão Pedro, quando Jesus se pronuncia a Simão Pedro. Isso não é revelação da sua carne, isso foi revelado por Deus no seu Espírito. E o que isso tem a ver comigo? Jesus sabia quem ele era, sabia o seu posicionamento, sabia o que ele precisava fazer e sabia o que ele está fazendo. Não foi uma pergunta, é uma manifestação de Jesus diante daquilo que ele estava recebendo dos terceiros, das outras pessoas. Aí entra o que eu falei lá da situação que eu vivi ontem com o pastor e a outra pessoa lá. O que você quer? Sei lá eu o que eu quero. E eu que vou saber o que eu quero. Exatamente porque eu não tinha entendido quem eu era dentro desse contexto. Aí eu faço uma pergunta para você. Quem é você? Quem é você em Deus? Quem é você na sociedade? Quem é você dentro do seu serviço? Quem é você junto aos seus amigos? Quem é você na sua casa? Quem é você no seu dia a dia? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem somos nós? Quem sou eu? Aonde estou e para onde vou? É uma pergunta que precisamos saber responder também. Porque se alguém falar alguma coisa que vai te taxar, que vai te sentenciar, que vai colocar algum paradigma na sua cabeça, que vai colocar algum subterfúgio sobre você, você pode falar, não, eu sei quem eu sou. Eu sei que tudo que você está falando não tem nada a ver com quem Deus me criou para ser, e eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Mais para frente, Jesus vai falar sobre a sua morte dentro desse texto. Eu não lembro quem foi João? Que falou para ele, não, o senhor não vai morrer não. Pedro chega para Jesus e fala, não,
Vai não. Para que você acha que ele vai deixar o Senhor morrer? Jesus vira para ele, para trás de mim, Satanás. Porque exatamente, ainda que o futuro não fosse o que ele esperava, ele sabia que em Deus o futuro estava preparado e todas as coisas sairiam conforme o plano que o Senhor preparou. Independente do que os seus amigos quisessem para a sua vida, ele sabia o que Deus tinha preparado para ele. A pergunta que fica para você essa noite: você sabe o que Deus tem preparado para você? Você sabe o que é que Deus tem para o seu futuro? Você sabe ser persistente nas suas orações e saber que em Deus as suas petições podem ser atendidas e você precisa viver em fé, ainda que você não tenha alcançado isso? Uns domingos atrás o pastor falou aqui, não é bater e bater, na minha versão é velha, é bater e bater, abrir-se-vos-á, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Ele usou um outro texto que eu esqueci. Estou na versão velha ainda. Mas é exatamente essa persistência. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. Por vezes nós falamos que nós estamos crendo, que nós estamos acreditando no que Deus pode fazer para o nosso futuro, mas diante de uma palavra contrária, todo o tempo de oração desmorona. Porque a nossa atitude não é atitude de fé. Por que isso? Porque eu não tenho fé? Não, por conta das conexões. Porque são essas conexões que minam a nossa fé. Por vezes nós falamos as circunstâncias que têm tirado o nosso foco de Jesus. Nós temos ouvido o mundo. Interpreta para a sua realidade. Por vezes as circunstâncias e o mundo que tem tentado cegar a sua fé, são seus amigos, são os caras que você se reúne de vez em quando para conversar fiado. Não é o diabo, não. São as suas escolhas. São as pessoas que você tem escolhido caminhar ao lado delas. Então, as suas conexões podem te ajudar a ter um futuro de glória, mas também as suas conexões podem te ajudar a destruir o seu futuro. E quem vai escolher isso não são as pessoas, é você. Quantas e quantas pessoas você conhece que estavam indo bem em tantas áreas, estavam crescendo, frutificando, avançando, mas aí do nada elas resolvem entrar num grupinho diferente, porque aquele grupinho era um pouco mais da moda, era um grupinho que todo mundo queria entrar. E logo depois, abismo atrás de abismo. Pessoas que tinham tudo para dar certo, se auto-sabotaram por conta das pessoas com quem eles se envolveram. E não é praga, não é profecia, não é nada disso. A Bíblia vai falar que tudo que o homem plantar, isso também ele semeará. Então as suas escolhas hoje, com relação aos seus relacionamentos, te levarão a viver coisas boas ou coisas ruins, milagres ou derrotas. E isso tudo, meu irmão, está num poder gigantesco, que é o poder das suas decisões. Jesus fez 2 perguntas aos seus discípulos. E depois ele se manifestou com relação às respostas que ele obteve. Não sei se você vai ter coragem de fazer as mesmas perguntas, ou se você se manifestará de alguma forma. Mas, como diz a palavra do Senhor, hoje está diante de vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição. E sabe, Deus ele é tão legal que ele não fala, escolhe aí, bestão. Ele fala, olha, mas eu te proponho, escolha o bem, escolha a bênção. É uma dica, escolha o melhor para a sua vida. Cresça, avance, frutifique, seja um bom referencial dentro dessa geração, seja um bom referencial dentro da sua casa, seja um bom referencial dentro da sua empresa, seja um bom referencial dentro da sua família,
com os seus amigos. Feche os seus olhos. Antes de orarmos, responda para si mesmo: quem sou eu? Quem sou eu? Você é filho amado de Deus. E se você ainda não está vivendo como um filho, pode ser que as suas conexões estejam te levando a viver de forma diferente. O Senhor te chama a entender essa realidade. Você é filho. Filho tem acesso a tudo que é do Pai. Vamos falar com o Senhor?